Olá, segundo ano! Então, hoje iniciamos a nossa aula da disciplina de língua portuguesa e nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre curiosidades, os textos de curiosidade. Então, lembrando lá que os textos de curiosidade são textos que traz para nós algum estudo científico, pode ser sobre um animal ou sobre qualquer outra coisa, né? Então, nós estudamos lá na nossa apostila sobre os textos dos cães, dos gatos, sempre trazendo uma informação que foram estudadas. Então, os textos de curiosidades da nossa apostila são os textos reais, porque eles foram estudados, né? Quem escreveu aquilo estudou para poder escrever. E eles são dedicados a nós leitores que temos interesse em estar aprendendo, né? Então, hoje nós vamos fazer o nosso livro de atividades, nós vamos fazer as páginas 12 até a página 15, certo? Então, vocês abrem comigo lá no capítulo 15, no capítulo 5 do nosso livro de atividade, da página 12 até a página 15, certo? Então, curiosidade. Agora nós vamos ler uma curiosidade sobre o lobo-guará. O lobo-guará, ele tem uma pelagem avermelhada por todo o corpo, mas o pescoço, as patas e as pontas da cauda são pretos. Vivem sozinho e só fica junto com os outros lobos na época de acasalamento. Caça à noite, mas se alimenta também de plantas. Precisa comer a fruta do lobo, a lobeira. Sem ela, pode ficar doente e morrer. Então, aí, um texto de curiosidade sobre o lobo-guará. Muito legal, né? A gente está aprendendo. Agora, o exercício número 2. As fotografias a seguir retratam lobos, cada um de uma espécie. De acordo com a descrição do texto, qual deles é o lobo-guará? Então, nós temos aí 3 fotografias, então a gente tem que reler o texto para ver quais são as características do lobo, para a gente descobrir qual deles é o lobo-guará, certo? Na A, vocês vão pintar lá no texto o trecho que descreve as características físicas do lobo-guará. Então, vai dizer lá que a pele... os pelos dele são avermelhados. Então, nessa parte, como que é, né? Como ele é fisicamente, que vocês vão pintar, tá? Logo no comecinho do texto. Na B, vocês vão pintar quais partes do corpo do lobo-guará apresentam uma pelagem preta. Então, a barriga, as patas, os olhos, o pescoço ou a orelha. Então, lembrando que a pergunta da B é assim, ó. Quais partes? Então, lembra que eu falava com vocês? Então, quando dizemos quais partes, quer dizer que é mais de uma, né? Então, é 2 questões aí que vocês vão marcar um X, tá bom? Feito isso, lá na página 13, no exercício número 3, vocês vão completar a cena desenhando o período em que o lobo-guará costuma caçar. Então, ele caça aí durante o dia ou ele é um animal noturno e caça durante a noite? Então, vocês vão completar aí desenhos. Se vocês acham que é durante o dia, né? Então, vocês vão ler, pesquisar mais se quiser. Mas se for durante o dia, vocês vão desenhar o sol representando o dia. Se for durante a noite, aí pode desenhar uma lua, as estrelas, como vocês quiserem, certo? Na 4, além da caça, do que mais esse animal se alimenta? Dê um exemplo. Então, lá no texto está escrito que ele precisa de um fruto, né? Que fruto é esse? Então, aqui já está mostrando, né? Esta é a lobeira, que produz a planta preferida do lobo-guará. Olha como que é esse fruto. Ordene as sílabas e forme nome de outras espécies de lobo. Então, nós também temos outras espécies de lobo. Então, nós temos o lobo-guará, que nós já estudamos. Temos também o lobo vermelho e temos lobo cinzento, entre outras espécies, né? Mas esses são alguns exemplos. Vocês vão aí na A, B e C, tá fora de ordem, né? As sílabas, vocês vão organizar e descobrir as outras espécies de lobo, certo? Terminando a página 13, nós vamos aí para
página 14, nós vamos aí aprender, né, sobre essas outras espécies de lobo que nós descobrimos aí. O lobo cinzento, ele tem pernas longas e grandes pés. Os machos são maiores do que as fêmeas. Um lobo cinzento macho pesa em média 45 quilos, contando a cauda. Seu comprimento pode ser de até 2 metros. A pelagem do lobo cinzento é, em geral, acinzentada, mas pode ser também marrom, castanha, branca ou preta. As pernas e a barriga são de cor branco amarelado, certo? Então, aí, algumas características, algumas informações sobre o lobo cinzento. Agora, o lobo vermelho, aqui é a fotografia dele. O lobo vermelho, ele pesa de 20 a 37 quilos. Seu pelo é castanho avermelhado ou cor de areia. E mais uma espécie, ó, que a gente não tinha lá no último exercício, mas aqui, ó, o lobo etíope. Ele também possui a pelagem castanho avermelhado. O macho dessa espécie pesa apenas 16 quilos, certo? Então, vemos aí outras 3 espécies de lobo. Essas curiosidades, elas informam. Então, vocês vão marcar aí o X no que informa. Um X só. Os locais em que os lobos são encontrados, as características físicas do lobo ou o risco de extinção que os lobos sofrem. Leem com atenção para vocês poderem responder essa, certo? Terminando isso, página 15, última página do dia de hoje. Então, nós vamos reler o texto e escrever abaixo das imagens o nome de cada espécie de lobo. Depois, nós vamos relacionar as colunas. Então, o primeiro lobo, aí só vocês verem, né? Voltarem aí nas informações, mas o primeiro lobo aí é fácil de identificar, né? Ele tem aí a pele a pelagem mais acinzentada, então aí parece, né, o nome dele com a cor. Vocês vão responder que lobo é esse aqui embaixo. Aí na segunda imagem é o lobo aí que tem a pelagem mais avermelhada, né? E por último, temos um outro lobo aí que nós vimos na página anterior. Vocês vão colocar o nome dele aqui. E vocês vão ligar de acordo com as características dele, certo? Então, se vocês não lembrarem, voltem lá no texto para a gente relembrar aí as características dele. Então, a primeira frase, aí, a primeira característica é a menor das 3 espécies. Então, qual dos 3 que é um lobo menor? Tem a pelagem cor areia. Em média, pesa apenas 16 quilos. Em média, pesa de 20 a 37 quilos. Em média, pesa cerca de 45 quilos. E apresenta maior variação de cor e de pelagem. Então, vocês podem voltar aí para que vocês possam responder essa daqui, certo? Vão leiam com bastante atenção para que vocês possam ligar no local certo, certo? Cada pontinho desse é para cada botãozinho desse é em uma característica, certo? Então, assim, nós terminamos as nossas atividades do dia de hoje de língua portuguesa, certo? No caderno aí nós temos algumas atividades, não sei se vocês fizeram na semana passada ou deixaram para essa segunda, mas nós temos atividade aí da poesia, né? As meninas, tem a poesia no caderno, também tem uma interpretação de texto para vocês fazerem. Caso vocês tenham feito isso, temos também atividade no caderno de caligrafia, para a gente treinar aí a nossa letra cursiva, certo? Então, assim, nós terminamos a nossa aula de hoje. Até amanhã, aula de matemática, tá bom? Um grande beijo a todos!